ninguém falar. Jesus, e eles se escandalizaram. Imagina nós, se eles ouvindo Jesus, né? Pessoalmente, falando pessoalmente. Imagina ouvindo um pastor, um apóstolo, um bispo. Será que não vai escandalizar também? Sim ou não? Presta atenção nesta palavra. E muitos deles, põe lá no texto. Muitos, quando eu falar muitos na palavra, você já tem que ir junto, no mesmo espírito. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras. O escândalo deles foi o quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Eles se escandalizaram com o quê? Com a palavra de Deus? Por que será? A palavra de Deus não tem escândalo nela. Com certeza o escândalo estava neles. Quem pode dar uma ideia o que é que aconteceu ali? Para muitos se escandalizar. Quem pode dizer alguma coisa? Me explica aí que deu um nó aqui na cabeça. Por que se escandalizou? Para mim só tem uma maneira de um discípulo se escandalizar. Quando Jesus está falando. Sabe qual é a maneira? Quando ele não quer fazer a vontade do Senhor Jesus e sim a sua própria vontade. Aí ele não vai concordar com as palavras de Deus nunca. Isso aí tem um bocado aí, que está afastado aí, está em situação de rua, sim ou não? Eles conhecem a palavra, mas não concordam com a palavra. Porque se concordasse, eles levantariam dali e seriam vencedores. Mas pode ver que eles conhecem, mas estão o quê? Escandalizados. Eles não querem obedecer a palavra. Eles acham que é o quê? O escândalo. Tudo isso porque Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu. Que ele é o Filho de Deus. Olha o escândalo. Mas rapaz, cada coisa, né? Se bestar, tem gente que escandaliza porque o pastor está mostrando o leproso. E tem gente que fala, esse pastor acha que ele é mais poderoso do que eu. Não tem gente que é assim? Bestado, que é poderoso é Jesus. Nós somos todos ferramentas, amém? Amém, igreja? Olha lá, ó, coloca lá. Escandalizados, ó. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, ninguém contou para ele, sabendo por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, vírgula. Às vezes o pastor está pregando aqui, aí pode acontecer de uma turminha do contra se reunir em outro lugar e falar, não é daquele jeito não, que negócio é esse? Eu faço o que eu quero. Aí começa, sabe? Eu não estou sabendo que eu sou pequenininho, mas Jesus já conhece. Quem está perdendo é quem está indo contra a palavra de Deus. Olha lá, dá uma olhada lá, ó. Alguém contou para Jesus? Alguém contou? Então, se ninguém contou para Jesus, Jesus ficou sabendo por si? Por si? Meu Deus, hein? Jesus. Tem um negócio assim que prende, hein? Você pensa que a vida espiritual é fácil? É assim, as coisas que quer prender, olha lá. Ficou sabendo por si mesmo. Se ficou sabendo por si mesmo, é porque ninguém contou para ele, e ninguém falou para ele, ninguém falou próximo dele, ninguém falou perto dele. Espera afastar, porque dessa maneira não vai ficar sabendo, né? Na mente deles. Lá na frente é, sim senhor Jesus, estamos juntos. Isso mesmo Jesus, mestre. É assim ou não é? Isso é coisa maligna, é obra da carne. Obra carnal.
Quem é espiritual, às vezes a carne fala mal. Aí o espírito, não fala não, que isso aí não agrada a Deus. É assim ou não é? Quantas vezes dá vontade de meter a língua, falar de tanta gente, e Deus não... eu estou sendo sincero. Eu queria falar só 10% do que fala de mim, Deus não deixa não. Falei, Senhor, mas só 10%, né? Eu estou mentindo, igreja? Tem hora que não dá vontade de falar? Na hora que eu vou, chega aqui, ó. Aí eu olho para a missionária para falar ao Espírito Santo. Tu tá morrendo e ainda quer matar a missionária? Que covarde, hein? Aí eu vou lá na pia e bebo até um copo d'água. A missionária até olha assim, para que tanta água, né? É para engolir cru. Porque você quer falar algo, não trava aqui? E quer sair, quer ou não quer? Mas você quer fazer a vontade de Deus, então você luta contra as suas vontades. Porque na nossa mente é justiça. Se falou, também vou falar. É assim ou não é? Né? Na nossa mente não é justiça, é isso? Mas para Deus não. Bem dizer os que maldizem você. Então, fazer a vontade de Deus não é fácil. É muito complicado, é muito difícil. Aqueles que se exaltam, eu sou um cristão, eu sou um homem de Deus. Todos que falaram isso comigo me deu um golpe. Sabia disso? Todos que falaram isso me deram um golpe. Jesus disse, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, mas quem me glorifica é o Pai. Quem glorificou Jesus foi o Pai. Quem glorificou Jó foi o Pai. Então não precisa nós estar se glorificando. O Pai que te glorifica. Tema a Deus. Tem hora que você vai passar alguns momentos da sua vida como se você fosse um malfeitor, sabe? Às vezes eu falo, Senhor, mas eu tenho que ir lá para falar que nada disso aconteceu. Você acredita que às vezes dá vontade de falar? Ai Deus, nanani? Não. O justo não se justifica. Fique na tua e obedeça a minha palavra. Às vezes não dá vontade de ir lá se explicar? Dá ou não dá? A pessoa te calunia, fala tudo errado de você, né? Aí você para não ficar, é porque você não quer ficar por baixo. Eu não quero ficar por baixo, eu estou mentindo? Sim ou não? Ninguém quer ficar por baixo, né? Mas o certo do servo ficar é por baixo mesmo. Você vê como o nosso pensamento é diferente da vontade de Deus? Jesus, ele foi caluniado, foi maltratado, foi cuspido, foi espancado, foi chicoteado. E ele foi lá reclamar com alguém? Pelo contrário, na frente do rei, ele poderia falar para o rei, ó, esses caras aí é tudo mentiroso, sem vergonha, tá tudo me caluniando. Ele poderia falar. Sabe o que Pilatos falou? Tu não vai falar nada. Estão falando mal de ti, estão te chicoteando, estão acabando contigo, e tu não vai falar nada. E Jesus permaneceu como? Calado. Aí Pilatos, eu não vejo o crime nele. Se o homem vê isso, imagina Deus. Então não retribua o mal com o mal. Fez mal para você, retribua com o bem. Ore por eles. É isso que tem me mantido de pé, viu? E Deus mostra tudo aqui na minha mão, sabia? Você vai ver uns que me maltratam por aí, alguns que me maltratam, daqui um dia está tudo aqui, ó. Fica aí enquanto eu estou te falando. Ou eu nunca fui ungido de Deus. Você vai prestar atenção nisso, nesse ministério, decorrendo do tempo. Os que maltratam, que a Bíblia falou, não toquei nos meus ungidos, nem maltratei meus profetas. Então maltrata, Deus põe aqui na mão. Põe na mão mesmo. Porque Deus conhece nossos corações e o nosso proceder, sim ou não, igreja? Ele sabe o tanto que a gente geme para não fazer mal para as pessoas. É mentira? Rapaz, só Jesus na causa. Vamos continuar aqui. Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas
palavra, e tempelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada, a carne para nada. Quem está falando? A carne para nada aproveita. Falando para eles, vocês querem andar? Ande no Espírito, porque a carne para nada aproveita. Sabe por que Jesus estava falando da carne ali, igreja? Eu tenho para mim porque eles ficaram com ciúmes. Você entendeu ou não? Ficaram com ciúmes porque Jesus falou: eu vim lá do céu, eu sou filho de Deus. Aí eles ficaram com ciúmes, entende ou não? Que o ministério de Jesus crescendo. Aí alguns ali por expulsar alguns demônios, por fazer alguns milagres ali em nome de Jesus, eles já se achavam o quê? Grande, você está entendendo ou não? Teve dois que queriam até ficar do lado de Jesus, um na direita, outro na esquerda, queria sentar no trono já. Eu estou mentindo? Quem anda assim está como? Está no Espírito? Está na carne, é inveja, é porfia, é ciúmes. Essas coisas não agradam a quem? A Deus. Aí por isso Jesus disse: a carne para nada se aproveita. Vocês estão andando na carne. Vou dar um exemplo. Tem umas criancinhas que vai vendo as mulheres crescendo, colocando aquelas roupas. É ou não é? Aí as mulheres andam como na rua? Não sei como consegue. É mentira? É assim ou não é? Elas estão andando até normal, quem doeu a perna. Aí ela vê um homem com aliança, aí começa. Oh, meu filho, anda no Espírito, que isso aí não aproveita para nada, vai para o pó. É ou não é? Vai aproveitar o que é isso aí? Vai servir para quê? Vai para o pó. Vai para a terra. O pastor está mentindo? Aí o diabo fala assim para aquela criancinha: olha, você vai ter um corpão igual daquela lá, ó. Vai já se ajeitando. É assim, ele fala. Você vai ter que, diminuir o ritmo. Negócio de churrascaria, vai tirando só as bênçãos. Já quer cortar logo a churrascaria, tá amarrado, vai cortar para lá. Esse dia eu e a missionária fomos almoçar. Aí lá tinha comer churrasco à vontade. Aí eu ensinei a missionária: nós temos que pegar só um pouquinho de salada, aí eu coloco vinagrete, tomate, um pouquinho só de arroz, um pouquinho de feijão para disfarçar, e o resto é carne, meu irmão. E pá! Aí tinha uma mulher lá com a roupa de academia. Foi. A mulher com a roupa de academia, ela comendo e fechando o olho para não ver meu prato. E eu, eita, carne boa, chegar a escorrer do lado dela. Se tremia todinha querendo um pedacinho, mas não podia. A carne para nada se aproveita, a não ser que mande para o bucho. Diga glória a Deus. Ela chegasse e tremia. Sabe qual foi a bebida dela? Água com gás. Foi água com gás? Água com gás e limão. Eu falei: me dá uma coca aí de 1 litro. E gelo e limão no copo. Falei: vamos arrepiar aqui, missionária. Pega mais um prato de carne lá. Oh, glória. Aleluia. Eu falei para a missionária: vou passar uns 10 dias sem comer carne. De noite já tinha um bifão na panela. Igreja. A carne para nada se aproveita. Fale o que quiser. Resista ao mal. Fuja das aparências malignas. E seja fiel a Deus aqui na terra. 50 anos passa rápido. Daqui a pouco tu está com 50.
Eu já estou perto. Deixa quieto, não entra em detalhe não. A gente sabe que vai chegar, mas vamos disfarçando, passando um corante no cabelo, né? Uma pintura. Vai deixar ficar branquinho? O meu aqui, ó, tá ficando branco. Aconteceu um grande milagre. Eu comecei a meter a maquininha a zero direto, né? Sumiu o rapaz. Mas vai aparecer. Tem para onde correr? Tem? Ou seja, o que Deus está nos falando, que nós temos que andar no quê? No Espírito. Henrique, presta atenção, rapaz. Nós temos que andar como? No Espírito. Porque os que andam na carne não estão aproveitando nada. Tem gente que fala, vamos para tal lugar, porque nós não vamos levar nada desse mundo, vamos gastar tudo nessa noite, assim não é? E é balada, e é uísque, e é cocaína, e é maconha, mas esquece que talvez no outro dia possa estar vivo. Quando acorda, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Gastei meu dinheiro todo. É porque a carne não tem aproveito nenhum, tu se lascou. Se ficasse no Espírito, o dinheiro estaria na onde? Aí poderia ir numa churrascaria, numa sorveteria. Sim ou não? Tem gente que sai numa loucura tão grande, pega um pagamento. Aí os amigos, não, vamos em tal barzinho, porque a vida aqui é curta, nós temos que aproveitar, não quero nem saber de casar, não tem uns que é assim? E tem umas bocó de umas mulheres, que é assim, me perdoa a palavra, é bocó mesmo. Vem cá, missionária. Está de mão dada. Aí chega a amiga, a obreira Tifre, vai lá no mundo, vem cá, minha filha. Mulher de Deus, mais exemplo, está um casal aqui. Aí chegou a amiga, oi, tudo bem? Fala. Vamos ali. Fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Aí fala, você vai casar quando? Você vai casar com... Quem casar, minha filha? Quem casar, negócio de casar? Nós temos é cochilo. E a bobona do lado. É assim ou não é? O homem fala na cara dela, que casar, rapaz? Quero ir lá saber de casar. Vida de solteiro que é boa. E a besta do lado. Tem que sorrir. É assim ou não é? A carne para nada serve. Obrigado. Sabe por que ele está falando isso? Porque já está querendo rapar fora e fazer a vontade carnal com outra. Agora o homem que vive no Espírito, a mulher que vive no Espírito, eles têm princípio, têm caráter. Eles sabem que devem honrar a esposa, honrar os filhos, e não vai ferir os princípios que Deus deu para ele. Então não vai manchar a sua honra. Quem está compreendendo isso? Agora os caras não estão nem aí não, é fazendo filho e deixando para lá. Eu estou mentindo? E fala, não me cobra pensão não, hein? Não tem gente que é assim? É carnal. A carne é terrível. Quando ela começa a pular, só Deus para ter misericórdia. Ou você mata ela ou ela te mata. Ou você mata ela ou ela mata a tua fé. É assim. Esses discípulos ali, eles perderam a fé. Eles duvidaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles duvidaram que Jesus era o Filho de Deus. Aqui aconteceram tantos milagres, mas quando a pessoa está na carne, ela já até duvida da unção que Deus me deu. Sabia disso não? A carne é contra tudo o que é de Deus. Tudo aquilo que é de Deus, a carne é contra. Lá em Gálatas fala sobre isso. Gálatas 5, 19. Fala sobre as obras da carne. Deixa eu abrir aqui também para mim acompanhar em nome de Jesus.
Diz o quê? Ora, as obras da carne são o quê? São o quê, igreja? Ih, rapaz, não acharam não? Ah, não mostrou ainda não? Ô, glória. As obras da carne são conhecidas. Esse celular, ele é ruim a câmera dele para filmar, né? Depois nós vamos mudar. As obras da carne são o que, igreja? São o quê? Quem conhece as obras da carne? Quem conhece? Quem sabe o que é as obras da carne? Só vocês, só? Você não sabe não? As obras da carne são o quê? Conhecidas. Se você conhece o que é obra da carne, então fica mais fácil de você evitar. Se você não soubesse, tudo bem. Sim ou não? Não, mas pode deixar esse por enquanto, filho. Consegue mudar rápido aí? Para não parar o serviço, que o trabalho não pode parar. Estamos numa grande obra. Olha o tanto de casa para edificar aí, ó. Fora os que vão acompanhar pela internet. Por isso que às vezes o pastor fica num peso, sabe? Que é muitas almas para você pregar, cuidar, e o peso deles, queira ou não, vem para nós uma parte. Glória a Deus. Então as obras da carne são o quê? Coloca lá, consegue pôr, por gentileza? Ó, agora ficou bom, hein? As obras da carne são conhecidas. E são, diga aí, prostituição, diga aí, impureza, diga aí, lascívia, diga aí, idolatria, diga aí, inimizade também é obra do quê? Você que anda fazendo inimizade, brigando com ódio, de mal, isso é o quê? Obra? Eu não gosto de fulano, eu não gosto do pastor. Isso é obra do quê? Da carne. E para nada você aproveita. A inimizade vai aproveitar o quê? Nada, porque é obra da carne. Agora, a amizade, tendo o Espírito Santo no meio, aí tem muito aproveito. Tem ou não tem? Tem ou não tem, igreja? Vamos continuar ali, ó. Inimizades é obra do quê? Da carne. Porfias, ciúmes, iras, eita, discórdias também. Eu não concordo com o que o pastor está falando. Isso é o quê? Então os discípulos ali estavam tudo como? Na carne, porque eles não estavam concordando com as palavras do mestre. Sim ou não? Então todas essas obras são o quê? Da carne. Continua. Facções, não, dissensões. E o quê? O que é facções? Quando você faz um grupo, quando alguém constrói um grupo e fala, ó, sabe de uma coisa? Eu não estou gostando mais dessa igreja, eu não estou gostando mais desse pastor, esse pastor é chato, essa missionária é chata, vamos fazer assim? Vamos lá para a igreja do vizinho? Isso é uma facção. Você entende isso ou não? Está fazendo separação. Facção é que separa. Tem aquela, vou falar um jeito para você entender, uma gangue. Você entende ou não? Separa um pequeno grupo para causar o quê? Divisão. Então isso também é obra do quê? Da carne. Presta atenção, ó. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas pratica. Quer dizer o quê? Não para. A pessoa passa ano e sai ano, todos os dias vem praticando essas coisas, não luta contra, não busca viver no Espírito. Ela está se rendendo para os prazeres do quê? Da carne.
Então ela não foi crucificada com Jesus ainda. Porque quem foi crucificado com Jesus também crucificou a carne e as suas vontades, o quê? Carnal. Diz aqui, ó, no 24. 24, filha. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? Ah, então para ser de Jesus tem que fazer o quê? A crucificação de Jesus. Ele disse: tenho sede. Deram vinagre. O que é que aconteceu? Morreu. Então tem que matar o quê? Ou ela mata você? Crucificar é matar. É destruir a carne. É acabar com ela. Tem uma mulher aí na internet que ela foi numa igreja, deu testemunho, aceitou Jesus, começou a pregar. E era coisa maravilhosa pregando o evangelho. Eu mesmo vi o testemunho dela. Mas hoje, ela resolveu fazer a vontade da carne. O filho dela grava os conteúdos eróticos dela. Quem já viu falar dessa mulher? Você não conhece não, né? Tá passando na internet em todo lugar. Você não viu não? Você não viu não? Ela põe o próprio filho, ela faz filme para adultos. Coisas terríveis. E o próprio filho filma. E tem uma suspeita que ela está grávida do próprio filho. E mesmo estando grávida, continua nessas práticas. É obra do quê? Da carne. Misericórdia, né, igreja? Que nojeira, né? Vamos continuar aí. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne. Ué, ei, missionária, lembra do rapaz lá que foi pedir um atendimento? Aí ele falou para mim: pastor, eu estou entrando num relacionamento. Aí eu falei: então senta aqui que eu preciso conversar com você, né? Não é verdade? Aí ele sentou. Aí eu falei: quem é a sortuda? Aí ele: é fulana, fulana e fulana. O nome, né? Falei: irmão, por que você não vai casar com Jesus primeiro, em vez de ficar fazendo a vontade da carne? E comecei a pregar para ele, comecei a pregar. Ele pegou o telefone, falou: aquele relacionamento pode esquecer. Na mesma hora, sabe? Aí depois foi embora. Depois passou um dia ou dois, ele está vindo com quem? Hoje, não quer me ver, ele... Engraçado, ele quer pregar o evangelho do lado e ela do outro. Você pergunta: você é de quem? Eu sou de Jesus. Mas você acha que o relacionamento que eles queriam entrar é namoro? Você acha que é namoro? Eu conheço. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei as obras dela. É daquela mulher que entra na igreja, arrasta uma pessoa, se prostitui, joga fora. Você entende ou não? Pombagira. Você está entendendo o que o pastor está falando? Eu conheço os frutos há muito tempo. Mais de 5 anos. Na hora que ela me vê, só falta ela soltar a Bíblia e sair correndo. Faz a vontade da carne e acha que é de quem? De Jesus. Olha lá. Olha lá. Porque os que são de Jesus andam se prostituindo. Os que são de Jesus, eles crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Ele crucifica, ele mata. Não é os que fazem a vontade da carne,
E depois pega a Bíblia, eu sou de Jesus, é nada. Quem é de Jesus crucifica isso aí. E anda no Espírito. Anda na palavra. Porque para seguir Jesus não é fácil. Não tem como seguir Jesus na carne. Os discípulos abandonou ou não abandonou? Abandonaram sim ou não? Por quê? Porque eles queriam fazer a vontade da carne. Volta lá o texto lá, vocês vão entender isso aí. Pastor, você está dizendo que não é para pecar? Alguém está falando que alguém aqui não peca? Alguém falou isso? Pecar é uma coisa, e viver uma vida carnal é outra. Não deixe o inimigo confundir o quê? A sua mente. Pecar é uma coisa, e ser carnal é outra. E a Bíblia fala, tem pecado que não é para a morte, e tem pecado que é para a morte. Glória a Deus. Está compreendendo, igreja? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são o quê? Vida. A carne, ela milita contra o espírito. Por isso quem está na carne não entende a palavra de Deus e não consegue obedecer a palavra de Deus e não consegue seguir em frente servindo a Jesus. Esfria. Começa a esfriar. O primeiro sintoma é diminuir as idas na igreja. Já percebeu isso aí? Não, eu pulei algumas etapas. O primeiro sintoma é começar a fazer cara feia na hora da pregação, ficar nervoso, começar a questionar, assim. Começa a discordar, começa com a discórdia, começa a reclamar, murmurar. Aí depois começa a sentar lá no fundo. É assim ou não é? Aí depois começa a diminuir as vidas na igreja, não tem mais vontade de vir para a igreja. Ela vem na igreja, ela se sente vazia do mesmo jeito. Não é porque o pastor não tem unção, porque a palavra é a mesma. Não é porque a igreja não tem unção, porque a palavra é a mesma. Aí fica pulando de igreja, achando que a igreja não é. É porque a carne não anda junto com o espírito. A carne, ela anda separada do espírito. Por isso, quando a carne morrer, a tua alma vai descolar do corpo e vai para Deus. O do espírito volta para quem? Para Deus. Então, quem vive na carne morre junto com a carne. E quem vive no espírito tem o quê? Tem o quê? Vida. Porque a palavra de Deus não está preocupada com a sua carne, ela está preocupada com o teu espírito, com a tua alma. Sabe quem está preocupado com a carne? Não precisa nem falar. Precisa falar quem está preocupado com a carne? Não precisa. Quem se preocupa com a carne, irmão, é só os carnais. Carnais é tanto homem como mulher. Sim ou não? Os que se cuidar da saúde é uma coisa. Sim ou não? Pastor, vou cuidar da minha saúde. Isso é o quê? Espírito. Você entende ou não? Pastor, mas eu agora quero ficar o filé mignon. Isso é pura carne. Não é verdade? Sim ou não? Não tem gente que fala isso? Sim ou não? Eu lembro que o bispo pregava que tem algumas mulheres que chegam no espelho em casa e puxa a calça. Eu não vou puxar. Lembra que o bispo puxava? Meu Deus do céu, como é que conseguia? E puxa a calça, e põe aqui, e vai puxando, é ou não é? Aí olha no espelho. Aí não tá bom não. Que conversa. Aí não tá bom. Aí coloca duas almofadas. É mentira? Isso é o quê? Carnal. Carne. Anda no espírito, porque você vai ter vida. Anda na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para o espírito, porque ela é espírito, não é para a carne. Por isso exige uma certa mudança, né? Porque a primeira pessoa muda por onde? Por dentro. Você entende?
Mas hoje em dia tem um monte de falsos profetas, uma meia dúzia por aí, que fica ensinando o povo a viver de qualquer jeito, né? Sim ou não? O importante é que você é de Jesus. É de Jesus? Eu vi aqui na palavra de Deus que é de Jesus, mata a carne, crucifica a carne. Olha lá. Olha lá. 24 é. Gálatas. Olha lá. E os que são... Os que são do Hélio. Os que são de Cristo Jesus. Crucificaram a carne. Os que são de Cristo crucificaram o quê? As suas vontades eles pararam de fazer, para fazer a vontade de Deus. Eles deixaram a sua vida de lado para viver a vida de Deus. Pastor, é muito difícil. Eu não quero não. Você tem decisão própria. Faz o que você quiser. Eu sei que eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Eu não sou dono da igreja. Eu expliquei isso hoje para a obreira Lídia e para outras pessoas. Eu não sou dono da igreja. Eu não sou dono da sua vida. Eu estou passando a palavra do Espírito. Se você tiver no Espírito, você vai receber e vai ter vida. Amém, igreja? Para a glória de Deus. Continua lá no texto de João. Que daqui a pouco vamos começar a limpeza. Coloca aí na tela. Contudo, olha o que Jesus disse, ó. Contudo, há descrente entre vós. Olha o que Jesus disse. Contudo, há descrente entre vós. Sabe por que Jesus disse isso? Porque o descrente, ele não concorda com o que está sendo pregado. Eles concordaram com o que Jesus estava pregando? O descrente nunca vai concordar com o que está sendo pregado, mas ele vai continuar sentado aí. Até o dia que a carne vai matar a fé dele. Porque ele está vendo que isso é obra carnal, mas não está lutando para jogar isso fora. Ah, pastor, mas eu estou descrente, como é que eu vou aumentar a minha fé? A fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra. Você tem que aumentar a sua frequência, leitura bíblica, louvores, ocupar sua mente com coisas lá do alto. Aí a sua fé vai ser fortalecida. Mas se você ficar fazendo a vontade da sua carne, cada dia você vai estar mais fraco. Até chegar um dia que você vai se entregar por inteira. Hoje mesmo tinha a irmã Luciana e tinha outra mulher que é desviada da igreja dos caminhos do Senhor. Hoje ela é ajuntada com outra mulher, fez inseminação com, eu não sei falar, esqueci, com o negócio do homem, com outra mulher, e colocou na barriga dessa que ela diz que é casada. Você entende ou não? Desviada da verdade. Pastor, o senhor é homofóbico, o senhor está falando mal deles? Não. Eu aprendi que Deus fez o homem e a mulher, mas eles fazem o que eles quiserem na vida deles. Eu vou respeitar a opinião deles. Se eu respeito a de vocês, que se eu não sou dominadores de vocês, imagina deles, né? Não é verdade? Mas só de falar isso, eles chamam a gente de homofóbico. É o meu pensamento. Meu pensamento é esse. Que Deus fez o macho e a fêmea. O meu pensamento é esse. E a natureza mostra isso também. Sim ou não? Mas quem está desviado da verdade faz tudo aquilo que a carne quer. Sim ou não, igreja? Você não vê? Tem mulheres e homens que chegam ao ponto de fazer coisas terríveis até com animais. É mentira que o pastor está falando? É carnal.
A carne. Quanto mais a pessoa se entrega para a carne, mais fundo num poço de lama ela chega. Está entendendo ou não? Então por isso você tem que tomar muito cuidado aonde você está recebendo seus convites, com quem você está andando, com quem você está conversando. É uma pessoa espiritual ou uma carnal? Seus amigos é espiritual ou carnal? Quem está em sua volta todos os dias com você e você se sente bem estando perto, é espiritual ou carnal? Se você se sente bem no meio, é porque você está na carne. Porque aí você fala, não pastor, é porque eles me tratam bem. Então, porque eles te tratam bem, você está no meio. Se tratasse mal, você não estaria? Não é carne do mesmo jeito? Você está entendendo ou não? Então, igreja, você tem seu livre-arbítrio, mas cuidado, você tem uma alma e é valiosa. Talvez você não esteja valorizando da maneira que deveria, mas Deus, Ele te ama, Jesus te ama. Talvez as pessoas que estão do teu lado não te valorizam, colocam um monte de defeito em você. Sim ou não? Se a gente fosse viver do jeito que as pessoas querem, principalmente nós pregador, se bestar quer escolher até a roupa que a gente deve usar para pregar. Sabia que é assim? Aqui não, rapaz. Vai ser do jeito que o Espírito Santo manda. Sim ou não, igreja? Quem está compreendendo esta palavra? Então, você tem que analisar essas coisas. Se você quer ser bem sucedido, os carnais ficaram perto de Jesus. O que é que eles fizeram? Foram embora. Jesus disse, contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe for concedido. Diga glória a Deus. É por isso que Jesus fala, só vem a mim aqueles que o Pai envia. Porque lá em João também fala, porque todos aqueles que ouvem e aprendem com o Pai, vêm até a mim. Não está escrito aí também? Jesus disse, todos aqueles que ouvem e aprendem do Pai, vêm a mim. Por isso só vem a mim quem o Pai envia. Para vir até a Cristo, primeiro tem que ouvir o Pai. Você está entendendo o que a palavra está dizendo? Porque ninguém vai aceitar Jesus sem antes ouvir a palavra de quem? De Deus. Então, para aceitar, para vir até Jesus, primeiro tem que ouvir e aprender de quem? De Deus. Glória a Deus, igreja. Segura aí, nós já estamos encerrando. Achou a palavra aí já? Se achou, coloca. Se não achou, vamos seguir em frente. Glória a Deus. Nós estamos numa grande obra. Não, não é bem essa não. Eu acabei de falar. Falei assim, aqueles que ouvem e aprendem do Pai, aprendem de Deus, vem a mim. Essa aí está falando da mesma maneira que nós estávamos aqui no Espírito. Vamos continuar o texto enquanto isso. No 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Tem gente que está aqui na fé, aí de repente faz o quê? E fala que está cheio de Deus ainda. E se une com os inimigos, sabia disso? Se une com aqueles que falam mal do pastor, dos obreiros. Se une com eles. Aí eles falam que é de quem? Mas eles acabaram de virar as costas para Jesus.
Eu não sabia que aqui é o Espírito de Deus que está aqui. Eu estou pregando a palavra do Senhor Jesus. Se abandona a fé, comigo está abandonando Jesus também. Na mente deles acho que não, mas está. Não adianta. Pastor, então quer dizer que nas outras igrejas Jesus não está lá? Lógico que está. Lógico que está. Então quer dizer, se eu sair daqui e ir para lá, eu estou abandonando Jesus? Depende da maneira que você saiu. Depende do jeito que você saiu. Depende do que está dentro de você. Mas os que abandonaram aqui até hoje, tudo virou as costas, não foi para mim, foi para Jesus. Muitos abandonaram Jesus ali. Isso me consola, se abandonaram Jesus. E eu fico pensando, o que é que eu fiz, né? Você não fica pensando isso? Quando alguém vira as costas para você, sim ou não? Você não fica pensando, o que é que eu fiz? Eu fico procurando, falar, eu sei que eu sou meio chato mesmo. Mas será que foi aquele dia lá, rapaz? Mas depois de um ano? Será que foi aquele dia lá, mas depois de 6 meses? Será que foi aquilo que eu falei? Será porque eu repreendi? Né? A gente não pensa isso? Mas se abandonaram Jesus, não é verdade, igreja? Se abandonaram Jesus. E muitas das vezes, por que eles abandonaram Jesus ali? Por que, igreja? Porque eles se escandalizaram. Mas se escandalizou por quê? Por causa da palavra de Deus. Porque eles não queriam seguir a palavra de Deus. Então ali eles estavam cheios de Deus. Pode enganar a igreja inteira, mas não engana ao nosso Deus. Porque Deus conhece o quê? Coração. E a Bíblia fala que os ímpios não podem permanecer na sinagoga dos justos. A Bíblia fala isso. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Aí você, muitas das vezes, se você não estiver firme com Deus no Espírito, você se escandaliza e vai embora também, sabia? Porque ali um se escandalizou e os outros seguiram ele, sabia? Aí Jesus disse para eles, vocês também não vão? Olha lá, ó. Jesus disse, vocês também não vão? Olha lá. Já não andavam com ele, já não andavam com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirai-vos? Olha o que Jesus perguntou. De 400 discípulos, sobrou quantos? Aí Jesus falou, você acha que eu estou preocupado? Vocês também não querem ir, não? Não foi isso que Jesus disse? Porventura, vocês também não querem, não? Não foi isso que Jesus disse? Olha lá. Porventura, quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, igreja? Então, os que permanecem é os que creem que Jesus é o Santo escolhido de quem? De Deus. Os que se escandalizam, os que querem fazer picuinha, enganar, mentir, escandalizar, eles podem falar, pode subir um monte todos os dias, porque as atitudes mostram mais do que palavras. Pode subir um monte todos os dias, mas as atitudes que demonstrou, vai mostrar que a pessoa não tem nada de Deus. Pode jejuar, pode subir um monte. Tem muito deles que ora todo dia, sabia? Sobe um monte, ora pelo povo, fala que é de Deus, vai vir. Sabia disso não? Mas as atitudes, o que mostra é os frutos, irmão. Você tem que crescer na fé. Para com esse negócio de todo mundo falar que é de Deus e você acreditar. É frutos. Jesus disse, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Por isso tem muita gente. Você acha que todo mundo que sobe um monte é de Deus, é? Esses aí subiu um monte com Jesus, sabia não? Aí restou quantos?
12. Aí Jesus falou, porventura, vós não querem se retirar também, não? Não foi? Você viu o que Jesus disse? Jesus foi atrás deles? Jesus ficou com aqueles que falou, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, e as tuas palavras de salvação. Esses que é carnal, eles querem ouvir o que eles querem. Por isso que eles vão procurar um lugar para ouvir o que eles querem ouvir. Entendeu ou não? Aonde prega o Evangelho de Deus, eles, foge. Quem compreendeu esta palavra? Fica de pé e glorifica o nome do Senhor. E muito desses sai escandalizado e ainda quer abrir igreja, sabia? Sabia disso ou não? Que na mente deles, eles é cheio de quê? De Deus, sabia disso? Eles acham que é cheio de quê? De Deus. Aí eles saem e começam a evangelizar, querendo abrir igreja, sabia que é assim? É o capiroto mesmo, né? E não é só eles não, tem vários tipos de igreja hoje. Tem até a igreja da concorrência, tem ou não tem? Do inimigo, não tem não? Tem uma igreja aí também, meio estranha aí, eu não vou falar nome não, para não dar processo para nós. Mas vocês sabem do que o pastor está falando, né? Igreja liberal, que pode tudo. Ainda batiza, hein? Hã? Aqui é o evangelho do amor. Não é isso que eles falam? Vai nessa, o amor é isso. Deus deu a vida por nós, o filho dele foi crucificado. Para me vencer, eu só preciso crucificar minha carne. Isso é um amor. É ou não é? Sim ou não, igreja? Quem compreendeu esta palavra? Vamos honrar a casa do Senhor Jesus. Levanta para o céu seu dízimo, a sua oferta. Levanta para o céu o seu voto que você fez com Deus. Levanta para o céu em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos ensinou na tua santa palavra a não andarmos na carne, mas sim caminharmos no Espírito, porque a carne de nada se aproveita. Aqueles que são carnais não podem entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é para aqueles que andam no Espírito. Assim como o nosso Deus é Espírito, devemos adorá-lo em Espírito e em verdade. Abençoa a tua igreja, Senhor, prospera eles, porque eu sei que o Senhor prosperando eles, eu digo que eu sei pelo caráter deles, meu Pai, mas o coração o Senhor conhece. O Senhor prosperando eles não vão, meu Deus, se soberbecerem, e também não vão querer pisar em outras pessoas. Pelo contrário, pelo que eles mostram no caráter, eles vão ajudar muitos pobres, viúvas e órfãos. Então faça a tua igreja, o teu povo prosperar e crescer em nome de Jesus. Digam amém, diga graças a Deus. Todos vão receber a unção na palma da mão.